Olá a todos, bem-vindos a uma série de estudos que nós vamos fazer à volta de um tema muito interessante, aliciante, que é o fruto do Espírito. A grande ideia de fundo é que a vida do cristão autêntico, da pessoa que conhece Deus e que cresce em Deus e quer segui-lo, é uma vida que depende do esforço, da qualidade de cada um, daquilo que se empenha em fazer, daquilo que deseja fazer, mas o que é verdade é que o ser humano não consegue por si só realizar-se. E aí precisamos também da ajuda de Deus. E este grande tema, o fruto do Espírito, é exatamente para compatibilizar, para juntar estes dois esforços, que é, por um lado, o ser humano tem que desejar, tem que querer, tem que buscar a Deus, mas também é verdade que aquilo que vai acontecer é o resultado do que Deus vai fazer na sua vida. E este fruto do Espírito é exatamente porque é a pessoa do Espírito Santo que vai trabalhar, vai produzir aspectos do caráter da vida da pessoa. Isto vai ser feito em várias vezes e gostaríamos de convidá-la a assistir e a acompanhar connosco com a sua Bíblia para podermos aprender mais sobre o que é o fruto do Espírito. Deus abençoe a todos e bem-vindos ao nosso estudo. Ora, então, muito boa noite e bem-vindos à nossa série de estudos sobre o fruto do Espírito, conforme programado para este tempo. E eu gostaria de fazer uma pequena introdução baseado num texto considerado o texto-chave sobre este tema aliciante, que é o fruto do Espírito. Nós estamos a falar do Espírito, naturalmente a falar do Espírito Santo, uma pessoa divina, uma das três pessoas divinas que atuam nesta época no ser humano. Jesus esteve no seu ministério terreno, inclusive ele também foi usado pelo Espírito Santo, e a partir daí, com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, começámos também entramos numa nova dimensão, onde o Espírito Santo, que hoje, conforme tinha sido prometido, era promessa do Pai, e Jesus enviando o Espírito. Este é um tema muito interessante também, e é ele quem batizou com o Espírito Santo, e abrindo o livro de Atos nós percebemos a dinâmica da igreja, não é? A igreja primeva que até hoje vive e depende daquilo que é a ação de Deus pela pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós falamos do tema fruto do Espírito, nós estamos a pensar naquilo que é o resultado, que é o produto da ação do Espírito Santo. O ser humano, por muito que queira, por muito que esforce, mas em boa verdade o ser humano sempre está muito aquém daquilo que Deus deseja devido àquilo que é o pecado, a sua limitação humana, e precisamos da ação do Espírito. E eu vou partir exatamente do texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Às vezes as palavras de uma tradução para outra podem variar e talvez algumas Bíblias, de certeza, vai encontrar a palavra caridade em vez de amor, ou em vez de fidelidade, fé. Certamente depois iremos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas partimos já da ideia de que a definição de fruto está exatamente no texto de Gálatas 5:22. Logo, temos que dizer que o fruto é produzido pelo Espírito. Isto é essencial para percebermos que aquilo que de bom nós vamos produzir é exatamente aquilo que o Espírito está a produzir em nós. Agora, nesta ideia de fruto, porque fruto é singular, e quando nós falamos do fruto do Espírito, ou a ação, o resultado da ação do Espírito, depois temos esta lista com nove frutos. Aí há quem defenda que são 9 frutos, mas em boa verdade o texto é singular, diz que é o fruto. Então há aqui duas grandes ideias de que realmente há um fruto que é o amor, e é o amor que depois vai produzir os outros 8, ou se quisermos, os outros 8 são aspectos ou manifestações do amor. Portanto, há quem defenda que o amor é o grande tema, o grande fruto que vai depois ser evidenciado de 8 distintas formas. Também há quem defenda que são 9 aspectos da ação do Espírito. Não faz grande diferença para a nossa meditação, quer de uma maneira, quer de outra. O que nós entendemos é que para debitarmos estas características, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Talvez para pensarmos como ponto de partida, para pensarmos ou meditarmos em exemplos do fruto do Espírito, eu diria logo à partida que o fruto do Espírito são características do caráter que o próprio Jesus evidenciou. Então, quando falamos fruto do Espírito, não estamos exatamente a pensar em obra, em ministério, em ação. Não. Estamos a falar em características do caráter. Portanto, se eu tivesse que procurar exemplificar o que é o fruto do Espírito, obviamente teria que ir à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele demonstrou
pela sua vivência, aquilo que é o homem. O homem que se perdeu em Adão foi recuperado na pessoa de Jesus. Jesus é o exemplo do homem perfeito. E o Espírito Santo está a tentar trabalhar também a nós para nos tornar muito parecidos com o nosso Senhor Jesus. O texto que eu disse já, Gálatas 5:22, segue exatamente, é seguido por um texto que fala das obras da carne. Então, este texto, Gálatas 5:22, sobre o fruto do Espírito, é um texto que aparece em choque, ou versus as obras da carne. É por isso que o capítulo 5 de Gálatas, verso 19, diz que as obras da carne são manifestas, as quais são. E até ao verso 21, Paulo desenvolve o tema das obras da carne. O que é que são as obras da carne? É o que se faz a partir de uma natureza que nós temos. A nossa carne, as nossas inclinações, o nosso ADN, aquilo que somos de natureza humana, tão bem pecaminosa, isto é manifesto. E ele tem uma lista enorme, que vai desde, eu digo enorme porque depois ele diz coisas semelhantes a estas. Portanto, além dos pecados que são aqui referidos, das obras da carne que são citadas, ele está a dizer que também há muitas coisas parecidas. Ou seja, o ser humano por natureza debita estas coisas. Então o verso 22 aparece o fruto do Espírito. O fruto do Espírito em choque com as obras da carne. Então nós nascemos com uma inclinação e depois precisamos que o Espírito gere em nós uma mudança, trazendo este chamado fruto do Espírito. Há uma abordagem muito interessante na carta de Paulo aos Efésios, ainda aqui nesta carta, aliás na carta logo a seguir a Gálatas, Efésios capítulo 4, que apresenta um tema muito interessante. E você poderá na sua casa ler este texto muito interessante em Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. O que é que Paulo, ele que em Gálatas fala do fruto do Espírito, como é que Paulo de alguma forma explica isso na carta aos Efésios? Ele diz no capítulo 4, 22 de Efésios que vos despojeis do velho homem. E no 24 diz, e vos revistais do novo homem. Então Paulo coloca a ação do Espírito em nós como um processo que se dá na nossa vida, que é o despir e vestir. Ou melhor, despir ou despojar, despir e revestir. Em boa verdade, nós vamos ter que ir perdendo algumas coisas da nossa natureza e adquirindo algumas coisas deste novo homem que Deus produz em nós. Então eu queria enfatizar aqui que a nossa vida é uma vida de processo. Deus arranjou uma maneira de nos dar alguma segurança, mas também não ficarmos sempre restritos e limitados àquilo que somos. Nós temos que avançar, nós temos que ir revestindo do novo homem. Portanto, isto traz também alguma segurança de que realmente estamos num processo, e se Deus está no processo, estamos seguros, mas em boa verdade temos sempre que nos inclinar para tentarmos ser como o nosso Senhor Jesus, como Paulo também disse, para que Cristo seja formado em vós. Então, o fruto do Espírito é Cristo a ser formado, a ser trabalhado em nós. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 4 a 10, fala sobre o nosso serviço. E eu gostava muito de apresentar isto desta maneira. Se as obras da carne é fazer obras, o fruto do Espírito tem a ver com ser, então nós temos aqui dois temas muito interessantes, que é o que somos e o que fazemos. O que fazemos com influência da carne, mas o que somos pela ação do Espírito. Quando vamos para 2 Coríntios capítulo 6, ele diz como ministros de Deus, como aqueles que estão a servir a Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. E isto é muito interessante, porque Paulo valoriza o trabalho para Deus. As obras que nós fazemos para Deus são importantes, com certeza. Mas ele diz que a recomendação está baseada no fruto, está baseada no caráter. E até eu vou dar uma vista de olhos neste texto, 2 Coríntios capítulo 6. O verso 4 diz, tornando-nos recomendáveis em tudo. E depois, como se estivesse a valorizar o serviço, ele diz que a recomendação do serviço está baseada no caráter. Ele diz recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, e até no verso 6 ele vai buscar o fruto do Espírito, na longanimidade, na benignidade. Então Paulo está a sugerir o quê? Está a dizer o quê? É que o nosso trabalho para Deus é tão importante, mas que a base do nosso trabalho está assente no nosso caráter. Ou seja, o ser é o mais importante, porque depois aquele ser, quando formos para a obra, quando formos para o executar, esse ser vai aparecer. No fundo, o fazer é o quê? É o ser influenciado por Deus. É uma prática a partir do fruto que Deus está a trabalhar na nossa vida. Este texto, segundo aos Coríntios, é fantástico, não é? Como ministro de Deus, sendo recomendáveis em tudo. E no recomendáveis ele aparece com estas características do nosso caráter.
Também ainda falando no texto de Efésios, porque eu vou muito a Efésios, Paulo é fantástico, a carta aos Efésios é muito rica, porque fala muito daquilo que é a vida cristã, e ele diz que ele em Efésios 4:2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então Paulo defende muito este fruto, defende muito os aspectos do caráter. Ele põe isto na relação com as pessoas. Ele diz que nós, como irmãos, como cristãos, como crentes em Cristo, nós temos que nos suportar com longanimidade, mansidão. Portanto, tem que haver atitudes nobres de relacionamento para manter a coesão da igreja. Ainda falando sobre o aspecto também do, como já disse, este binómio, não é? Do ser e fazer, ser e fazer, ser e fazer, ser e fazer. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre aquilo que são chamados os dons espirituais em ação na igreja, que fala sobre o fazer. É a palavra da sabedoria, os dons de curar, são ações, são dinâmicas que trazem edificação à própria igreja. E quando, isto é no capítulo 12, quando saltamos para o 14, mais especificamente ele vira-se para a questão de alguns destes dons, que é a profecia, línguas estranhas, interpretação, seja como for, para não entrarmos em muitos detalhes. Capítulo 12 e 14 falam desta dinâmica. Mas sabe o que é que está no capítulo 13? O que é que está ali a mediar? O que é que está ali a trabalhar, ou se quiser, a lubrificar isto que é a ação dos cristãos? É o amor. Então o capítulo 13 de Coríntios põe o amor como a chave, como a base para executarmos os dons. Portanto, o que somos, o amor que temos. Ou seja, Paulo sempre valoriza a ação, é verdade, a obra, mas ele nunca parte do princípio da obra, parte sempre do princípio do ser. Então o fruto do Espírito é Deus a fazer em nós, a equipar-nos, a trabalhar em nós, a mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver, a nossa forma de ser, para podermos depois atuar exatamente como Deus quer. Porque a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Até os desejos que nós devemos ter, as obras que vamos efetuar, devem ser produto daquilo que Deus está a fazer em nós. Eu gostaria de aqui pegar num texto também muito interessante, e aqui eu vou mesmo abrir a minha Bíblia, e se puder abrir a sua, seria também interessante abrir na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu queria ver aqui um pormenor também muito interessante, muito parecido com aquela apresentação que eu fiz primeiro aos Coríntios, não é? Capítulo 12, capítulo 14, os dons, mas capítulo 13 temos o amor como motor, como aquilo que faz girar as atitudes, a forma correta de nós exercermos os dons. Também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, aqui no nosso versículo 9, vamos ver como é que Paulo, o raciocínio que Paulo tem. Veja aqui no Romanos capítulo 12, verso 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu escolhi estes dois versículos, versículos 9 e 10, que têm o grande tema do amor, tal como em 1 Coríntios 13, também para sentirmos isto que Paulo está a tentar comunicar e transmitir, que é o motor como aquele que está a gerir a ação. Ou seja, em boa verdade, o que Deus quer é que nós tenhamos o fruto do Espírito. Lá está o amor. E aquele amor depois é que vai colocar-nos a fazer as coisas da forma correta. É a partir dali. E estes versículos 9 e 10 estão exatamente aqui como se fosse uma sanduíche, não é? Estão ali mesmo no meio de várias ações que nós devemos ter. Olhando um pouco para quem tem a sua Bíblia aberta, Romanos 12, verso 6, fala de dons, fala de ministrar, fala de ser liberal, fala de exortação, fala de exercitar misericórdia. Portanto, Paulo, nos versos 6 a 8, ele está a falar daquilo que é uma ação que traz unidade à igreja, que é benéfico no relacionamento entre os cristãos. E depois no verso 11 ele continua, mas lá está, verso 9 e 10, ele quer temperar essa ação com o amor. O amor que diz preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor que nos leva a fazer e a agir para bem do outro, pensando no bem do outro, fazendo com que o outro seja edificado, ajudando o outro. E a partir do verso 11 até final do capítulo, até verso 21, nós temos inúmeros, digamos assim, verbos de ação. Sei lá, alegrai-vos na esperança, perseverai na oração, alegrai-vos com os que se alegram, sede unânimes entre vós, não vos vingueis a vós mesmos, não te deixes vencer do mal, mas vença o bem. Ou seja, temos aqui um sem número de ações, de atitudes
mas lá está, sempre lubrificadas e a partir daquilo que é o amor. Lá está o fruto do Espírito, como que a empurrar-nos para a ação. Então, faz favor, fixarmos isto, é muito importante. Deus quer que façamos coisas? Quer. Deus quer que o sirvamos? Quer. Deus quer que sirvamos os outros? Quer. Mas qual é o ponto de partida? É deixar que Deus primeiro trabalhe em nós, modele a sua obra em nós, mude o nosso caráter, para que depois aquilo saia, a obra que nós façamos, os tais vasos, não é? Os vasos de barro têm que estar limpos, têm que estar prontos para poderem ser usados devidamente pelo Senhor. Eu gostaria de, já que nós estamos a falar, isto é uma introdução, eu poderia falar um pouquinho sobre também a maneira como é visto este agrupar do fruto, não é? Eu já falei um pouco no início sobre a questão de ser um com 8 aspectos ou serem 9, estas são possibilidades, e também há quem agrupe também estes nove aspectos, se quiserem, do fruto, em 3 áreas, que é na relação com Deus, na relação com o outro e no próprio ser, ou seja, o que eu sou, como é que eu me relaciono com Deus e como é que eu me relaciono com os outros. Seja como for, como arrumemos isto, temos que pensar que o fruto do Espírito é exatamente deixar Deus fazer. Enquanto que todas as influências externas a nós servem e nos empurram para fazer coisas, o fruto do Espírito denuncia que a verdade do ser humano é de dentro para fora. Lá está, é o fruto do Espírito. É o Espírito Santo, é por isso que quando falamos em cada um dos frutos, vamos ver que são atitudes e aspectos do nosso caráter que não estão à mercê do exterior. Nós podemos ser felizes mesmo quando há dificuldades, podemos ter paz quando há tribulação. Portanto, o que Paulo quer dizer é que nós temos que deixar que o Espírito comece em nós, faça em nós uma obra, e esta obra tem vários aspectos, como já foi frisado. Eu gostaria então de ainda, e agora sim saltando um pouquinho da nossa introdução, apresentar o primeiro fruto, é mesmo o primeiro fruto, ou se quiser, é o fruto do Espírito, que é o amor. Quando a Bíblia fala de amor e imputa o amor a Deus como sendo uma das suas características, a Bíblia não diz que Deus tem amor, ou melhor, não diz apenas que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Logo, para que eu tenha esse amor, eu tenho que recebê-lo de Deus. Por isso é que é o fruto do Espírito, é o Espírito que faz essa obra em nós. Então, o Deus dá amor porque Ele é amor. Portanto, o ser humano não pode gerar amor. O ser humano pode, sim, receber o amor de Deus para que depois possa também devolver, ou se quiser entregar ou agir para com os outros, para com Deus e para com o próximo também, em termos do amor. Então, o que é o amor? E aqui iríamos ver, se quiserem, o fruto do Espírito, o amor, ou se quiserem, o primeiro fruto, ou o fruto do qual se apresenta em 8 diferentes características. Então o amor é o fruto, é o grande fruto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não é? Deus amou o mundo, porque Ele é amor, Ele ama. Não há forma de diminuir o seu amor por nós, nem sequer de aumentar. Portanto, o amor, estão a ver, é uma característica divina. O amor de Deus não está sujeito ao homem. Deus não vai me amar mais porque eu me porto bem, ou amar-me menos porque eu me porto mal. Não, Ele é simplesmente. Deus não está sujeito, Ele não perde as qualidades, Ele não muda as qualidades, Ele é simplesmente. Ele ama todas as pessoas. Ele não nos ama pelo que somos. Ele ama-nos apesar do que somos. Então este amor, esta ideia do amor é o interesse. O que é o amor? É ter interesse por o outro. É agir em favor do outro, independentemente da reação do outro, de outrem. O apóstolo Paulo diz que, sabendo que cada vez sendo menos amado, ainda os amava mais. Imagine como é que uma pessoa pode amar mais quando sabe que o amam cada vez menos. Então estamos a falar de uma característica, de uma qualidade que tem que ser mesmo produzida em nós pelo Deus de amor. Deus é a fonte do amor. Deus não apenas Ele é, e Ele nos torna objeto desse amor, mas inclusive Ele quer que nós também sejamos portadores. Ele quer amar-nos a nós, mas para que nós também possamos amar os outros. Há um texto no Evangelho de São Mateus. Eu tenho aqui vários textos que certamente poderão ser lidos, mas eu gostaria apenas de ler um texto sobre o amor. Este é o meu texto, se quiserem, chave, é o texto que eu selecionei, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, para nós percebermos como é que Jesus responde a um homem
em São Mateus 22, 36, a um homem que era um doutor da lei, um homem que conhecia bem a lei do Antigo Testamento, os mandamentos divinos, e ele faz uma pergunta a Jesus em São Mateus 22, verso 36, Mestre, pergunta ele a Jesus, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Imagine que tipo de resposta Jesus vai dar. Qual é o grande mandamento da lei? Sabendo nós que toda a lei e os mandamentos, claro, oriundos de Deus, que eram bons, foram dados pelo próprio Deus, e à medida que as pessoas obedecessem os mandamentos, estavam a agradar a Deus, obviamente, mas esta pergunta é muito interessante. Era como se Jesus fosse obrigado a selecionar entre todos os mandamentos, ele tivesse selecionado o mais importante. Mestre, e repito a leitura do verso 36, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E a resposta de Jesus é como se ele fizesse um apanhado de todos os mandamentos, e eu gostava de te explicar isto muito bem. Não é exatamente dizer que todos juntos produzem o amor, mas que o amor é a razão que nos leva a cumprir os mandamentos. Eu iria por aqui. Ou seja, em boa verdade, e é assim que começam os mandamentos da lei de Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E a seguir é que Deus dá os 10 mandamentos. Então o Deus que deu os 10 mandamentos, aquelas tábuas de pedra onde estavam escritas estas 10 ordens de Deus, em boa verdade era Deus a ensinar o seu povo, a dar-lhe 10 dicas, 10 orientações em como o povo pode manifestar gratidão a Deus por o ter liberto da casa do Egito, ou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o figurino que nós temos ali em Êxodo, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos, é exatamente este, como mostrar essa gratidão, como mostrar esse amor. E o que Jesus está a fazer, a responder àquele mestre, àquele doutor da lei, é mostrando que a lei precisa do amor. Pronto, é o amor é o amor que dá a razão correta, que nos põe na atitude certa para podermos cumprir os mandamentos da lei. Em boa verdade, quem ama obedece, quem ama agrada, quem ama quer. É por isso que Paulo tem os seus textos cheios, não é disto? Os mais fortes devem suportar os mais fracos. Portanto, muito esta ideia de que tem que partir de nós. É por isso que o fruto do Espírito é Deus que está a fazer a nós, para nós depois, também no relacionamento com os outros. E eu vou ler a resposta de Jesus, verso 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Reparem a plenitude da atitude do homem. Todo o pensamento, todo o coração, toda a alma. Ou seja, o amor deve ser uma entrega. O amor é algo do íntimo, do interior, é genuíno. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma ação que o Espírito faz no interior do ser humano, que depois aparece cá fora em forma de amor. Então amar a Deus acima de todas as coisas. E depois o verso 39 diz, e o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá está. O amor que Deus nos dá é um amor, não é apenas para Ele, em direção a Ele, é um amor também no horizontal, é um amor a pensar nos outros, é um amor como está em Romanos capítulo 12, tudo a pensar nos outros, honrar, fazer coisas boas, seguir a hospitalidade, tratar os outros bem, amar os outros, e quando fizermos alguma coisa é para bem deles. A ideia é sempre esta, deixa que o Espírito produza em ti, para depois tu também entregares a Deus e aos outros. Então o verso 39 diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há aqui nós dizemos que é como se toda a lei estivesse resumida no amor, nestes 2 tipos de amor, no amor, o amor na relação com Deus e o amor na relação com os demais, com os outros, com o próximo. Há aqui uma preocupação do Senhor Jesus mostrar que realmente é o amor. Enquanto que talvez na mente do doutor da lei estava a ideia de um legalismo, tens que fazer para, o que Jesus está aqui a dizer é, tu tens que amar para fazer. É o amor que nos deve levar, e nós sabemos isto, como é que isto funciona nas relações, não é? Que é quando nós amamos alguém, nós fazemos, quando nós amamos, nós entregamos, quando nós amamos, nós damos mais um passo, quando nós amamos, nós fazemos. Então Jesus está como que a ressuscitar a motivação do amor, é amar o próximo como a ti mesmo. E eu queria entrar na parte final da minha meditação,
pensando que realmente Jesus está a ensinar que é o amor, aquilo que é o tal fruto do Espírito, obviamente. É o Espírito que faz isto em nós. Jesus está a apresentar o amor e nós normalmente dizemos que é o amor para com Deus e amor para com o próximo. Mas é interessante que quando fala no próximo diz que é como a ti mesmo. Portanto, é amar o próximo, mas é amar como a nós mesmos. E aqui temos, no fundo, nós temos aqui uma característica do amor. O amor, no amor nós nunca perdemos. Porque podemos pensar, mas se eu amar o outro tenho que dar, se eu amar o outro vou perder. Mas Jesus está a criar aqui uma ideia de que eu vou amar o outro como me amo a mim mesmo. Eu não perco nada. Eu deixo Deus trazer o seu amor à minha vida, eu sinto-me amado por Ele e aquilo que eu vou fazer como amar e ajudar o outro não me vai prejudicar. Aliás, é a partir daquilo que já foi feito em mim, porque é ama a ti mesmo. Quando nós amamos a Deus, também é interessante, amamos-nos a nós. Portanto, há aqui uma recuperação da nossa dignidade, há uma recuperação do nosso valor intrínseco que Deus faz através do amor. Portanto, precisamos que o Espírito trabalhe primeiro em nós, como diz Paulo também a Timóteo, para que seja perfeito, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente equipado. Portanto, para que sejamos perfeitos e perfeitamente equipados, para que sejamos completos, para que sejamos maturos, e a palavra de Deus tem essa missão de nos tornar maturos, mas é para depois a nossa obra também ser boa. Portanto, a ação da palavra de Deus, lá na carta de Paulo a Timóteo, começa por Deus usá-la a trabalhar o homem, para que depois que aquilo que o homem faça seja bom, seja útil. Então esta é a minha parte que eu queria como final para dizer que quando nós amamos os outros, nós amamos porque o Espírito Santo está a trazer esse amor e precisamos que Ele faça isso para que tenhamos este fruto, mas esse amor que nos banha, que nos trabalha, que nos inunda, que nos enche. Também Deus usa esse amor para tratar connosco, para tratar com a nossa imagem, com a imagem dele em nós, para tratar com aquilo que somos. Portanto, o sentir, o perceber, o percepcionar o amor de Deus também nos equilibra, nos ajuda e nos prepara assim, para depois também podermos amar e ser uma bênção para os outros. Termino aqui desejando que Deus faça esta obra em cada um de nós, cada vez mais, que aprofunde este relacionamento com Ele e com os outros, mas como resultado do que o Espírito Santo está a fazer em nós. Deus vos abençoe e que nos dê o fruto do Espírito.